Bom, pessoal, tudo bom? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho aqui do sistema, diferenciar o sistema de borboleta eletrônica para borboleta mecânica. Na aula de ontem vocês fizeram um quiz sobre várias questões aí acerca do que a gente tem utilizado aí no nosso semestre, E hoje a gente vai começar falando um pouquinho aqui da diferença aqui desses dois tipos de borboleta, tá? Bom, nos primórdios, e esse motor não é um motor tão antigo, a gente está aqui trabalhando no mockup do primeiro EcoSport, daquele primeiro modelo que foi transformado em 4x4, Mas antigamente o sistema de admissão do automóvel ele era um sistema mecânico, Então, quando a gente pisava no acelerador, o que a gente fazia? A gente movimentava uma polia e essa polia ela tinha uma ligação com uma peça chamada de borboleta, A borboleta é essa peça aqui, é esse negócio redondo, que à medida que a gente gira aqui, ele permite a passagem do ar para dentro do nosso coletor de admissão, Essa peça estaria fechada, tá? A gente não estaria conseguindo ver nada aqui, mas aí ela foi recortada para que a gente conseguisse visualizar a sua parte interna, tá? Bom, essas borboletas de antigamente, elas não eram borboletas eletrônicas, então eram borboletas totalmente mecânicas. E o que é que tem a ver com a parte do gerenciamento eletrônico de motores? É que antigamente a gente tinha apenas esse sensor aqui, ó. Esse sensor era um sensor chamado de sensor da posição da borboleta. Era ele que transformava a posição angular da borboleta, que é essa posição aqui, ó, totalmente aberto, totalmente fechado, em sinal eletrônico que ia em direção às centrais. Então, quando esse cara informava a central de gerenciamento eletrônico que a borboleta estava totalmente aberta, a gente tinha uma quantidade de combustível sendo injetado. Quando esse cara informava que a gente tinha, se aqui é 100%, vamos dizer que aqui seja 50%, já que aqui é 0, 50% aberto era outra quantidade e daí sucessivamente, tá? Ou quando a gente tinha 0%, E aí só fazendo um comentário, vocês estão percebendo que a gente tem uma saliênciazinha aqui, um espaçozinho. Esse espaço aqui é uma cavidade que foi utilizada como o sistema de... como é que eu posso dizer a vocês? É o sistema para controle da marcha lenta, tá? Em vez de a gente ter um atuador de marcha lenta, em vez de ter um bypass aqui com um motorzinho, um motorzinho subindo e descendo para poder passar ou não passar o ar, a gente tem essa cavidade já representada aqui que ela passa por fundo da borboleta. Quando a borboleta está totalmente aberta, a gente até percebe que fica mais para mim, não dá para vocês verem, mas que existe uma saída, É uma cavidade e ela faz um L assim, tá? Bom, mas então, antigamente a gente tinha esse tipo de sistema. Então, o pedal lá era totalmente mecânico, eu pisava no pedal, eu puxava um cabo de aço, esse cabo de aço, quando ele era puxado, o cabo de aço ele prendia aqui, dava essa volta e ia em direção à parte de dentro do motor, a parte de dentro do carro, desculpe, quando ele era puxado, ele fazia com que a nossa borboleta, então, ela tendesse a abrir, tá? A única parte eletrônica que nós tínhamos era esse camaradazinho, o nosso sensor de posição da borboleta, e que basicamente ele é um potenciômetro, um sensor que tinha 3 fios, E à medida que a gente tinha a borboleta abrindo ou fechando, quando ela fazia esse movimento de abrir ou fechar, dentro das pistas do potenciômetro ela ficava variando aqui, ó, ia mais perto para vamos chamar de ponto A e ponto B. Então ela ia mais perto do ponto B ou do ponto A. E à medida que ela ia variando, a tensão de resposta dela mudava. Ou seja, se eu alimento isso aqui com 5 volts e essa pista ela varia para cima ou para baixo, ora ela está aqui chegando mais próximo a valores de 5, ora está mais próximo de valores de 0. E era isso que a central utilizava para poder decodificar e entender esse funcionamento. Então era um gráfico de uma reta, basicamente, em que dependendo da tensão a gente tinha um tipo de abertura, 1 volt, 10%, 2 volts e meio, 50%, se a gente tivesse então já cerca de 4,9 volts, era quase que 100% do sistema aberto. Esse sistema ele trouxe alguns problemas, principalmente o problema de aumento das emissões de poluentes. Por quê? Quando você pisava direto no acelerador, que a borboleta abria por completo, o carro aumentava muito a sua rotação. Quando você tirava o pé do acelerador, ele fechava de vez. E quando ele fechava de vez,
não dava tempo da central controlar a injeção de combustível. Então, muito combustível era injetado na câmara, fazendo com que a produção de hidrocarbonetos ela fosse muito grande. Né? E por conta disso é que atualmente vocês percebem que quando vocês pisam de vez no acelerador que vocês soltam, o carro ele não vai a 1000 RPM de vez, né? Ele demora um pouco até desacelerar, tá? É uma estratégia utilizada visando aí a redução das emissões de poluentes. Esse sistema então ele foi um sistema que foi modificado e aí a gente passou a ter a borboleta controlada por fio, né? a borboleta sem fio, a borboleta eletrônica, drive-by-wire. E é esse sistema que eu vou dar um pausezinho e a gente vai visualizar ele agora lá embaixo. Bom, pessoal, então aquele sistema antigo, né, de fios, de cabo de aço, na verdade, foi substituído por um sistema que a gente não necessita mais dos cabos de aço, né? Basicamente agora a comunicação toda é feita de forma eletrônica. Saiu o pedal que no final puxava um cabo de aço e veio esse pedal aqui eletrônico, né? Então esse pedal aqui, ó, ele se comunica, né? Ele informa algo à central. A gente tem um sensor, né? Que é um sensor parecido com aquele sensor que vimos lá na frente, que é um sensor de posição. A única diferença é que em vez de termos apenas um sensor, nós temos dois sensores aqui dentro. É uma estratégia que a central utiliza para ela poder ter certeza o quanto você está acionando o pedal do acelerador. Então, dentro desse corpo aqui do pedal, a gente tem dois sensores de posição. Então, são sensores que, na maioria das vezes, eles possuem entre 5 e 6 fios. Esse daqui mesmo, ó, ele tem 6 fios, tá? Então, são 3 fios para um potenciômetro e 3 fios para outro potenciômetro, de forma que os sinais eles sejam ou parecidos ou sejam o espelho um do outro, né? Depende muito da construção desse sensor. A gente pode ter um exemplo, um sensor com defasagem de 2 volts. Então, um começa com 1 volt e outro começa com 3. Um vai até 5, o outro vai apenas até 3 volts, né? Então, são sensores que eles têm basicamente o mesmo comportamento, a diferença só é no nível de tensão. Enquanto que outros não, são sensores espelhados. Então, se um começa de 0, quando eu piso no acelerador, ele vai crescendo até 5 volts, o outro inicia em 5, ele vai descendo até 0, ele faz um X na tela quando eles estão completos, né? Mas o fato é que esse cara, então, ele transforma esse movimento aqui que a gente faz aqui com o pé, né, em esse movimento angular, em uma tensão, que essa tensão ela vai para a central. Uma vez esse nível de tensão chegado na central, a central é que vai controlar agora, de forma eletrônica, a nossa borboleta. Então a nossa borboleta agora, ela deixa de ser uma borboleta mecânica e passa a ser uma borboleta eletrônica. Perceba que a gente não tem, né, em nenhum ponto aqui aquela roldana, aquela poliazinha que vai permitir a abertura aqui, ó, né, da nossa borboleta. O que a gente tem, ó, se eu remover essa peça aqui, ó, é um sistema agora com um motor elétrico. Então a gente tem agora um sistemazinho com um motor elétrico e que, acoplado ao sistema com motor elétrico, está faltando uma outra engrenagem aqui, tá? A gente tem aqui, ó, um sensor de posição da nossa borboleta. Se eu girar esse cara aqui, ó, percebam, ó, quando eu giro esse cara aqui, ó, aqui dentro, ó, abrindo e fechando, a borboleta aí abrindo e fechando. Então, como é que funciona a borboleta eletrônica agora, né? Ela é dividida aqui no nosso motor elétrico. Esse motor elétrico é quem vai ser acionado e vai permitir, né, o acionamento aqui dessa nossa poliazinha aqui, essa polia interna. E embaixo dessa polia interna, né, através desses contatos que vocês estão vendo aqui, ó, a gente tem uma pista, né, de potenciômetro, que embaixo dele a gente tem um sensor de posição. Então o sensor de posição ele sai de lá, da parte de fora, e passa a ficar incorporado aqui de forma interna. Por que esse sensor precisa estar aqui? Porque a central ela não sabe até quando ela deve deixar de alimentar. Observe, a central vai começar a fazer, você pisou aqui no pedal do seu acelerador, metade do pé, 50%. A central então vai alimentar o nosso motor elétrico. Ela vem aqui, ó, por meio desses contatos, passa energia aqui e começa a alimentar esse motor elétrico. O motor elétrico começa a girar. Que horas é que esse motor elétrico tem que parar, porque já chegou em 50%? Se eu não tiver um sensor aqui, não tem como saber, né? Então é necessário que eu tenha um sensor de posição, para que na hora que chegar a energia de 50%, né, na hora que chegar aqui 50% de abertura, o motor então ele pare de funcionar ou então ele mantém apenas o torque necessário para que isso não feche, né? Então
o sensor informa a central, né, através desses fios aqui, que realmente chegou aqui nos 50%, tá? E aí, informando que chegou aqui nos 50%, a central então, ou como eu disse a vocês, mantém o nível de tensão ou para de mandar energia, volta a mandar mais um pouquinho, para de mandar energia, volta a mandar mais um pouquinho, naquela função de PWM que nós já conhecemos, tá? Então, é um sistema que agora passa a ser controlado de forma eletrônica e que é um sistema muito mais seguro, né, e muito mais eficiente, além de ser mais vantajoso de forma ambiental, tá? A gente tem uma outra borboletazinha aqui, só que ela é um meio termo, uma borboleta que ela trabalha tanto eletronicamente quanto mecanicamente, tá? Então ela tem essa capacidade de trabalhar mecanicamente, apesar de que não é mais comum, né, a utilização dessa parte mecânica, tá? Então fica então apenas com a parte eletrônica. Essa daqui mesmo, ó, a parte mecânica pegaria aqui, mas foi substituída, tá? Eu vou mostrar aqui no carro agora apenas a borboleta ali em funcionamento. Vou girar a chave do carro, né? Vou depois funcionar o carro e a gente vai acelerar o veículo para a gente perceber a borboleta se abrindo. Bom, pessoal, então a gente já observa aqui a borboleta já posicionada, né, aqui no nosso motor, tá? Essa borboleta, uma das vantagens dela é a seguinte, né? Nesse sistema aqui, no sistema eletrônico, é parecido com o que a gente viu lá naquele mecânico, mas não segue essa mesma lógica, mas ela também não necessita de um atuador de marcha lenta externo, nem de uma região, né, um bypass, né, do próprio corpo da borboleta. Quando a borboleta detecta que o motor, a central detecta que o motor entrou em funcionamento e que o motorista não está pisando no acelerador, ele abre um pouquinho e deixa apenas uma passagem pequena de oxigênio, tá? A gente está aqui com um colega aqui já dentro do carro, vou pedir para ele girar a chave. Vocês vão perceber quando ele gira a chave que a borboleta ela dá um estalozinho, ela abre e fecha bem rapidinho. Vai, Elton, por favor. Só girar a chave. De novo. Pronto. Veja se agora com a linha 30, quando você pisa no acelerador, já muda aqui. Ainda não, né? Bom, aí mudou um pouquinho, ó, pessoal. Quando a gente pisa no acelerador ali, ó, ele está abrindo um pouquinho, não está abrindo 100%, mas está abrindo um pouquinho. Quando eu funcionar o carro e eu pisar no acelerador, vai ficar de uma forma um pouco melhor para visualizar. Porém, a gente vai ter um nível de ruído aqui um pouquinho maior, tá? Liga o carro aí, Elton, por favor. Então, pessoal, agora o veículo ligado, né? Vou pedir a Elton para acelerar o carro. A gente vai observar aqui a borboleta abrindo e fechando. Essa todo. E liga. Bom, galera, então a aula de hoje é essa daí. Eu vou deixar um outro videozinho aqui comentando um pouco da diferença também da borboleta eletrônica para mecânica. Mas eu peço que hoje, como atividade para casa, vocês façam uma síntese aí contendo, né, essas informações, né, as principais vantagens e desvantagens aí da borboleta mecânica, né, para a borboleta eletrônica. Beleza? Valeu, é isso aí. Obrigado, galera.